E vamos seguir então com as entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Campinas. Iniciamos essa semana com Dário Jorge Giolo Saad. Ele é do Partido Republicanos, tem 57 anos de idade, nasceu em Pedregulho e mora em Campinas. É médico urologista. Foi presidente do Hospital Mário Gatti em 1993 e 1994. Vereador de Campinas por 4 mandatos. Também já foi presidente da Câmara nos anos de 2005 e 2006 e secretário de Esportes de 2015 a 2020. Vamos para as regras da sabatina agora. O candidato terá 1 minuto e meio para a apresentação inicial, mais 1 minuto e meio para responder cada uma das 4 perguntas feitas pelo jornalista Gustavo Nolasco. O candidato ainda responderá 2 perguntas da população, que serão realizadas através de sorteio. Para isso, ele também terá 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Depois, mais 1 minuto e meio para as considerações finais. Gustavo Nolasco, coordenador de jornalismo da Rede Família, conduzirá então a sabatina nessa noite. Boa noite, Gustavo, e boa noite também ao candidato Dário. Boa noite, Marielle. A gente inicia assim a segunda semana de sabatina com os candidatos de Campinas. Temos ainda outra pela frente. É uma honra estar no RF News e contar com a sua audiência aí de casa. Vamos começar então. Boa noite, candidato. O senhor terá 1 minuto e meio a partir de agora para se apresentar aos eleitores. Boa noite a todos que me acompanham aqui na Rede Família. É uma alegria poder falar um pouco da minha trajetória de vida política, de vida pública. Eu sou médico concursado do Mário Gatti, cheguei em Campinas para fazer faculdade, depois fui presidente do Mário Gatti. Lá no Mário Gatti eu consegui implantar a residência médica pelo MEC, oficializei a residência, fiz também a ala de cirurgia infantil, fiz também a ala de internação para pacientes com AIDS. Na época nós vivíamos outra pandemia. Depois fui vereador, fiz centenas de projetos de lei, fui presidente da Câmara Municipal e também, nos últimos 5 anos, fui secretário de Esportes. Na Secretaria de Esportes, multipliquei por 5 os eventos esportivos na cidade. Construí mais de 8 mil metros quadrados de área para o esporte. Levei de 500 mil a quase 1 milhão de pessoas que participaram de atividades esportivas no último ano. Tenho capacidade e experiência de gestão. E essa capacidade e experiência que eu quero colocar à disposição da população de Campinas. Nós vamos viver um pós-pandemia, onde é importante recuperar a atividade econômica da cidade, recuperar principalmente o setor de saúde, que foi muito afetado na pandemia. E eu, com a minha experiência de gestão, com a minha capacidade de gestão, eu tenho certeza que farei um trabalho brilhante, à altura dos moradores e da cidade de Campinas. Por isso, eu me coloquei como candidato a prefeito. Vamos lá então, candidato. A gente vai começar falando sobre a sua candidatura. O senhor foi o candidato escolhido para receber o apoio do atual prefeito Jonas Donizete. Em uma pesquisa divulgada recentemente, 46% do eleitorado de Campinas desaprova a gestão que ele fez na cidade. O senhor acredita que é possível reverter essa situação nas urnas? E o que faria diferente do que fez o atual prefeito para garantir uma aprovação melhor? Olha, o candidato sou eu. O atual prefeito Jonas não é candidato à reeleição. Quem deve ser avaliado pelos eleitores sou eu, a minha história e o que fiz por Campinas. Eu tenho apoio do prefeito, tenho apoio de outros partidos também. Tenho muita coisa que eu concordo com o prefeito e também muita coisa que eu tenho divergências com ele. Por isso não vejo problemas nenhum. Eu tenho um histórico de vida pública e de realizações para a cidade de Campinas. Eu tenho um plano de governo consistente, principalmente nas áreas de saúde, principalmente nas áreas da retomada do emprego e da renda e também da educação, que eu considero a política pública mais fundamental para o nosso futuro. Campinas sofreu, como todas as grandes cidades, sofreu muito com a pandemia e precisa de um prefeito com experiência e capacidade de gestão, principalmente para a retomada das atividades, dos empregos, para a reestruturação de todo o sistema de saúde que, infelizmente, como em todas as cidades, foi abalado pela pandemia. Mas, felizmente, em Campinas também, não tivemos falta de atendimento aos casos graves dessa doença que foi atingida não só Campinas, mas o país como um todo e o mundo. Por isso, eu acho que o apoio que eu tenho, todos os apoios são importantes para que a gente possa construir um plano de governo que estamos construindo e fazer uma gestão de excelência na cidade de Campinas.
senhor acabou de falar aí sobre a pandemia, né? E é um fato que aconteceu em 2020, com a pandemia do coronavírus, se configura em um dos maiores desafios já enfrentados por gestores de todo o mundo. Essa realidade é escancarada principalmente na saúde, um dos segmentos que mais sofreu. Mas também é verdade que um alto investimento foi feito. E eu gostaria de saber se, uma eventual gestão do senhor, esse legado da pandemia poderá se reverter em benefícios para a população. Eu acredito que a pandemia foi uma grande experiência, não só para o SUS como sistema público de saúde, mas também para o setor privado. E Campinas teve sucesso no atendimento aos pacientes da pandemia. Nós não deixamos nenhum campineiro sem atendimento e muitos irmãos também de outras cidades da região. E esse legado de mobilização da saúde deve ser, sim, levado para o ano que vem para a reestruturação do sistema de saúde. Campinas tem 66 unidades básicas, 3 policlínicas, 4 UPAs, 1 AME e 2 hospitais próprios na sua rede. O próximo passo é recompor o quadro de médicos, recolocar os médicos que estão faltando nas unidades básicas, nos postos de saúde. E é muito importante também trazer tecnologia. Eu vou trazer a telemedicina, que inclusive foi usada na pandemia, para o atendimento do SUS normal, para o atendimento fora da pandemia também. Vou trazer a teleinterconsulta para colocar os médicos dos centros de saúde em contato direto com os médicos especialistas para começar já o atendimento do paciente no centro de saúde. A tecnologia vai ser uma aliada na minha gestão na Secretaria de Saúde e também em outras áreas. Com a experiência que tive de gestor do Mário Gatti, de secretário, eu tenho certeza que nós faremos uma gestão histórica na saúde de Campinas. Candidato, ainda sobre os reflexos da pandemia, o setor da educação, que sempre foi alvo de inúmeros problemas, se viu em um momento de suspensão. A maior preocupação de pais e alunos é saber como recuperar um ano inteiro praticamente perdido. E isso também deve demandar uma atenção mais do que especial do próximo prefeito de Campinas. O que o senhor planeja para essa área? Primeiro, nós vamos enfrentar a fila para creches de crianças de 0 a 3 anos. Que deve estar em torno de 5 mil, um pouco mais por conta da pandemia. Nós vamos construir 10 creches em 10 bairros diferentes e também vamos comprar vagas de creches nas creches particulares. Esse programa já existe e só não foi implementado por conta da pandemia. Na faixa etária de 4 a 5 anos, a fila está praticamente zerada. Nós vamos ampliar as escolas em tempo integral. Nos próximos anos do meu governo, teremos mais 8 escolas em tempo integral em Campinas. Nós vamos continuar o processo de levar tecnologia para a nossa rede de educação. Na pandemia, já foram comprados milhares de tablets, chip para os alunos e os professores tiveram que fazer adaptação para transmitir conteúdos de educação online e foi feito muitas pressas. Então nós vamos aprofundar a informatização e agregar tecnologia de educação e mais, vamos ter aulas de reforços para que essas crianças, os alunos que perderam conteúdo, que tiveram dificuldades durante a pandemia, durante esse ano de 2020, terão aulas de reforço em 2021 para recuperar o tempo perdido. A educação de excelência será um compromisso do meu governo aqui em Campinas. Agora vamos falar sobre emprego. Milhares de pessoas se viram diante de uma crise ainda mais agravada. O que o senhor conseguiria garantir já nos primeiros meses de governo, caso seja eleito, para criar condições de gerar novos postos de trabalho na cidade? Primeira coisa, nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara reduzindo o IPTU de galpões. O último reajuste do mapa de valores que houve em Campinas acabou causando distorções, principalmente nos galpões, e nós vamos reduzir o IPTU de galpões para trazer indústrias e gerar empregos em Campinas. Nós vamos agilizar, nós vamos digitalizar os processos de liberação de alvarás, de empreendimentos, aberturas de empresas em Campinas. Isso vai atrair mais empresas e gerar empregos na cidade e os empregos que a gente quer de carteira assinada. Mas também aqueles que não têm condição de arrumar um emprego de carteira assinada, nós vamos apoiar firmemente o empreendedorismo e também ampliar os cursos de capacitação e qualificação profissionais. Nós temos o CEPROCAMP, que promove cursos de capacitação profissional, mas ele tem uma unidade só aqui no centro de Campinas. Nós vamos levar a unidade para o Ouro Verde e para o Campo Grande. E com isso, possibilitar a qualificação de milhares e milhares de jovens e adultos para ingresso no mercado de trabalho. Vamos ampliar também a parceria com o SEBRAE para o estímulo do empreendedorismo.
Eu fiz isso na Secretaria de Esportes. Na Secretaria de Esportes eu fiz cursos de capacitação para empreender no esporte, tanto curso presencial com mais de 150 participantes, e fiz também cursos de capacitação online com quase 5.000 participantes durante a pandemia. E vamos levar essa capacitação para o meu governo nos próximos 4 anos. Encerrada essa etapa, candidato, vamos conhecer agora a dúvida dos eleitores de Campinas. Nossa equipe foi às ruas. Lembrando que quem não acompanha essa dinâmica desde o início, estavam aqui 28 perguntas que estão sendo reduzidas conforme a gente avança na conversa com os candidatos, né? Eram 28 perguntas, agora são 20, 2 não foram feitas em virtude da desistência do candidato Dr. Hélio. Vamos conhecer então aqui o tema, a gente vai conhecer junto aqui no estúdio, você aí em casa, e quem fez essa pergunta em Campinas. Vou virar aqui melhor para você conhecer junto comigo. Vamos lá? A pergunta é sobre educação e quem fez é a Edna Gabetel Barbosa. Ela é professora da Vila Teixeira. Pergunta sobre educação da Edna Gabetel Barbosa. Na tela. Meu nome é Edna, sou moradora da Vila Teixeira há 30 anos. E a minha pergunta é sobre educação. Sou professora aposentada e me preocupo com a educação. Eu quero saber quais são os planos para a educação de Campinas para 2021, já que em 2020 nós fomos prejudicados por conta da pandemia. Tudo bem, candidato. O senhor tem mais tempo para falar sobre esse tema, nós já falamos sobre ele, mas respondendo aí a dúvida da professora, a partir de agora, 1 minuto e meio. Agradeço essa pergunta, ter sorteado essa pergunta, porque eu posso aprofundar. Como eu disse na resposta anterior, a educação foi muito prejudicada durante a pandemia. Nós tivemos a interrupção das aulas, o poder público tentou fazer aulas online, transmitir conteúdos online, mas muitos alunos realmente têm dificuldades. Às vezes falta conexão em casa, falta equipamento, falta um computador ou um celular que tenha uma qualidade boa. Então nós vamos fazer em 2021 aulas de reforço. Aulas de reforço para recuperar o tempo perdido. Nós não podemos deixar nenhum aluno, nenhuma aluna para trás. E esse compromisso nós já temos. Vamos continuar trazendo tecnologia para a educação. Hoje Campinas já tem as escolas com lousas digitais. Já foram comprados milhares de tablets para que os alunos pudessem absorver esses conteúdos. E nós vamos ampliar essa chegada de tecnologia para que as escolas públicas de Campinas tenham um nível de avanço tecnológico do nível das escolas particulares. É isso que nós almejamos. Vamos valorizar os professores. É importante valorizar o professor, porque educação se faz com gente. Por mais tecnologia que nós vamos trazer, é gente, é professor, é o fator humano que ajuda bastante. Por isso, uma educação de qualidade, uma educação de excelência vai ser a prioridade do meu governo. Muito bem, vamos sortear a segunda pergunta. Só lembrando da nossa dinâmica aqui, se eu sortear uma pergunta de mesmo tema da primeira sorteada, a gente vai descartar por hora essa pergunta e depois ela retorna à urna. A ideia é que a gente consiga falar sobre os mais variados temas aqui no tempo que temos disponíveis, tá? Vamos conhecer então a segunda pergunta. Nós conhecemos aqui e você aí em casa. O tema da pergunta é segurança e quem fez essa pergunta é o Arlindo de Paula, ele é comerciante do Parque Santa Bárbara. Vamos conhecer então a pergunta sobre segurança do Arlindo de Paula. Boa tarde, meu nome é Arlindo de Paula, moro no Parque Santa Bárbara, Campinas, e eu gostaria de falar sobre a segurança, que hoje me preocupa muito. Eu falo da segurança do centro de Campinas, que eu trabalho no centro de Campinas há 37 anos, e eu estou vendo a dificuldade de a gente se locomover no centro, por motivo de moradores de rua, de assalto. Eu digo para vocês, o que a gente pode fazer para melhorar, né, com essa nova eleição, a segurança para a gente mesmo, para a população. 1 minuto e meio, candidato. Boa pergunta essa, porque realmente a situação no centro muitas vezes passa essa sensação de insegurança. Nós vamos ampliar o efetivo da Guarda Municipal de Campinas. Hoje nós temos lá menos de 700 homens e vamos passar para 800. Ampliaremos em 100 novos concursados para a Guarda Municipal. Vamos também reestruturar a Guarda Municipal e eu, como prefeito, além de fazer ações dentro do município, como buscar a integração da Guarda Municipal com a Polícia Civil, Polícia Militar, fazer uma ação de cunho social e humanitário com os moradores de rua do centro da cidade. É um problema complexo.
Nós temos muita dificuldade de tirar esses moradores de lá ou de arrumar uma solução, porque muitos deles alegam o direito de ir e vir e não querem sair da situação de morador de rua. Mas nós temos que ter uma ação importante nesse sentido. Outra coisa que um prefeito de Campinas tem que fazer, e eu vou fazer, é cobrar o governador de mais estrutura para as polícias civil e militar. Todo mundo sabe que a segurança pública é competência e responsabilidade do governo do Estado. E muitas vezes o governo do Estado não dá o efetivo e a estrutura que uma cidade como Campinas merece. Então, um prefeito de Campinas tem que procurar melhorar a segurança com os instrumentos que tem, que é a Guarda Municipal, a questão das câmeras, aumentar as câmeras inteligentes de monitoramento, mas eu vou cobrar o governador por mais estrutura para a Polícia Civil e Militar, porque Campinas merece. Bem, candidato, chegamos ao fim da fase de perguntas. O senhor terá agora mais 1 minuto e meio para conversar com o seu eleitor a partir de agora. Agradeço à Rede Família pela oportunidade e nesse momento, onde a eleição vai se aproximando, eu quero falar direto com você que é eleitor ou eleitora de Campinas. Eu gostaria que você comparasse o meu histórico de realização, de capacidade de gestão e de experiência com os demais candidatos. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas eu me considero uma pessoa que fez muito para Campinas, que tem experiência de gestão, que não só ocupou cargos, mas felizmente mostrei serviço. Graças a Deus fiz um trabalho brilhante que até hoje dá frutos lá no Mário Gatti. O Mário Gatti forma mais de 100, 110 médicos especialistas por ano, porque foi eu que fiz a residência médica. Se eu não tivesse feito, o Mário Gatti não tinha essa função de formação de médicos. Fiz também, na Secretaria de Esportes, a multiplicação por 5 dos eventos. Transformei 8.000 metros quadrados de áreas inutilizadas em áreas para o esporte. Isso favoreceu milhares de jovens. Levei de 500 mil a quase 1 milhão de pessoas que participaram no ano de 2020 das atividades esportivas da cidade. Por isso eu peço para você, com toda clareza e humildade, que compare o meu histórico, a minha capacidade de gestão com as dos demais candidatos. Eu já fui testado e aprovado. Por isso, eu venho aqui pedir o seu apoio, o seu voto. No dia 15 de novembro, na hora da votação, vote 10, Dário Saad, prefeito. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Em nome da Rede Família, eu desejo excelente sorte nas urnas. E Marielle, a gente volta ao vivo com você no RF News. Amanhã a gente se vê de novo aqui, tá bom? Com certeza, Gustavo. Boa noite para você e para o candidato também, Dário. Amanhã, quem participa da sabatina aqui no RF News é o Wilson Matos, do Patriota.